Glória a Deus, graças a Deus, né, irmãos? Deus, Ele é maravilhoso. Irmãos, fica de pé, vamos cumprimentar os ouvintes, já estão conosco. Os ouvintes, os internautas. Levanta a mão para o alto assim, diga assim comigo, bem alegre. Ouvintes, internautas, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode adorar a Jesus nessa noite, porque Ele merece. Deus abençoe todos os ouvintes do programa Voz da Libertação, todos os irmãos, irmãs, amigos, simpatizantes que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, no canal do YouTube, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra no teu coração nessa noite de hoje. Abra sua Bíblia aí, Mateus, vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Mateus capítulo 21 é a palavra, louvado e engrandecido seja Deus. Mateus capítulo 21, glória a Deus. Mateus capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 33. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. E assentou-se e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou o seu servo aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Disse-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Amém? Levanta a palavra do Senhor para o alto, vamos orar, vamos fazer uma oração. Pede para Deus falar contigo aí. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, eis aqui a Tua palavra santa, a Tua palavra fiel, a Tua palavra verdadeira. Importa, ó Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, porque sem Ti nada eu posso fazer, Senhor. Mas venha falar conosco de uma maneira gloriosa nessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa, né? O tema da mensagem dessa noite é assumindo responsabilidades. Nós acabamos de ler um texto bíblico onde Jesus, ele conta uma parábola logo após estar ali ensinando e sendo até mesmo coagido por alguns fariseus e escribas judeus
que estavam ali ao seu redor, tentando acusá-lo de alguma coisa, procurando erro no mestre. E Jesus ali, aproveitando que tinha muitos judeus ali, próximo dele, ele disse essa parábola e contou essa parábola perante aqueles judeus e perante aos discípulos que estavam com ele. E ele contando essa parábola, ele vai dizer que um homem tinha uma vinha, e ali ele cuidou daquela vinha e entregou aquela vinha aos lavradores. E aqueles lavradores pegaram aquela vinha para cuidar daquela vinha, para zelar daquela vinha. E o Senhor disse: olha, no tempo certo eu vou enviar os meus servos para buscar os frutos. E quando era o tempo de fruto, a Bíblia Sagrada vai dizer que o dono da vinha enviou alguns servos e eles simplesmente espancaram alguns deles. Outros eles feriram e outros eles chegaram até a apedrejar e matar. E passando-se o tempo, chegou novamente o tempo dos frutos, e o dono da vinha enviou mais homens para receber o fruto da vinha, em números maiores. Mas a Bíblia diz que eles fizeram o mesmo. Feriram alguns, apedrejaram outros e mataram outros. E o dono da vinha, vendo aquela situação, ele disse: eu vou agora, na próxima vez que eu enviar, eu vou enviar o meu filho. Pelo menos o meu filho, meu único filho, eles irão respeitar. Eles irão respeitar o meu filho, e quem sabe eles entregarão ao meu filho o que é meu por direito. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando eles viram o filho, eles disseram: eis ali o herdeiro. Eis o herdeiro ali, o filho do dono da vinha, vamos matá-lo. Porque se nós matar ele, nós tornaremos o herdeiro e ficaremos com a vinha para nós. E a Bíblia diz que foi isso que fizeram. Levaram ele para fora do arraial e mataram o filho. E Jesus, contando aquela história, ele terminando, ele fez uma pergunta dizendo: e quando o Senhor da vinha voltar, o que esses lavradores maus mereciam ou merecem? E a Bíblia Sagrada vai dizer, e disseram eles, quem? Os fariseus, os hipócritas, os judeus que estavam ali ao redor, eles disseram: esses homens aí, eles merecem uma morte afrontosa, uma morte cruel. Eles merecem que seja tirado deles essa vinha e dado essa vinha a um outro povo que no tempo certo ele deu seus frutos. E os próprios judeus, eles deram a sentença. E ali Jesus disse: ei, não leste as escrituras? Que a pedra que os edificadores rejeitaram foi colocado como a cabeça de ângulo? E isso foi o Senhor que fez. Pois, portanto, eu vos digo, olha o que Jesus disse: que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Se nós prestarmos atenção nessa história, nós vamos trazer a contextualização de que o dono da vinha é o nosso Deus, que é criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e ele colocou, no mundo, escolheu um povo que é a nação de Israel, para ser o povo eleito, a nação eleita, simbolizando esses lavradores maus. Depois do Senhor ter cuidado, ter feito o mundo, Deus escolheu um povo e disse para esse povo: agora vocês estão aí, cuide da terra. E o Senhor atribuiu a eles responsabilidades e um propósito. O primeiro propósito é que daquela nação de Israel nasceria o Salvador do mundo. Só que Deus deu para eles duas responsabilidades. Qual era a primeira responsabilidade? Que eles pregassem para todas as nações que só existe um Deus.
e que esse Deus é único e ele não distribui e não divide a sua glória com ninguém, e muito menos com outros deuses. Eles tinham essa responsabilidade de proclamar esse Deus para todas as nações. Qual era a outra responsabilidade que eles tinham? Preservar a verdade das Escrituras sagradas. Eles tinham por obrigação zelar pela verdade que estava escrita por Deus, dos mandamentos do Senhor que Deus deu ao homem. Eles tinham aquela responsabilidade. Porém, nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor entregou essa vinha para os lavradores maus, que simbolizam os judeus, para que os judeus viessem proclamar a Deus e viessem ali preservar a verdade das Escrituras. Porém, eles se desviavam constantemente da palavra de Deus. O povo de Israel constantemente estava se tornando um povo egoísta, querendo Deus só para eles. Não proclamavam mais que só existe um Deus, que somente é o Deus de Israel. Não zelavam mais pela verdade. Se tornaram hipócritas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o dono da vinha, vendo aquilo no tempo dos seus frutos, enviou alguns homens para receber o fruto. E esses homens simbolizam os profetas do passado. Deus, vendo que o povo dele estava se desviando, Deus enviou profetas para dizer o quê? Para poder direcionar eles para voltar, para que eles viessem voltar a fazer aquilo que Deus tinha ordenado para eles fazerem. Porque naquele tempo, irmão, Deus levantava profetas, e esse era o propósito dos profetas: levar o povo que estava se perdendo, ou o povo que já havia se perdido, para voltar novamente aos princípios da lei de Deus, para voltar novamente à comunhão com Deus e Israel, e para voltar a fazer aquilo que o seu Senhor tinha os ordenado. Mas o que eles fizeram com os profetas do passado? Apedrejaram alguns, mataram outros e espancaram outros. E aí logo Deus, vendo isso, Deus mandou outros profetas. E os profetas iam lá e diziam: olha, volte a adorar a Deus, volte a fazer o que Deus está mandando. Vocês se desviaram da verdade, vocês se afastaram da verdade. E eles não davam ouvido, como diz aqui, deixa eu ler o texto aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, 2 versículos, o versículo 15 e o 16 está escrito assim: e o Senhor Deus e seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o teu povo, que mais nenhum remédio houve. Então isso acontecia constantemente. E nós vemos esse texto aqui acontecendo algo com os fariseus e escribas que estavam ali, algo parecido o que aconteceu com Davi, quando Davi ele pecou, praticou adultério, praticou homicídio. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus levantou um profeta por nome de Natã, e Natã, chegando até ali Davi, disse: Davi, preciso te contar uma história, Davi. Existe um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, muitos gados, e de repente aquele homem recebe a visita de um amigo de longe, de um forasteiro, e ele vai ali, ele tem que fazer um almoço para aquele homem. E em vez de ele pegar uma das suas ovelhas para matar, ele viu que o seu vizinho tinha apenas uma única ovelha. E ele cuidava dessa ovelha como se fosse alguém da família. E ele pegou essa ovelha e matou a ovelha do vizinho, que só tinha uma ovelha,
para oferecer para o forasteiro, para oferecer para a sua visita. E o que esse homem, ele merece, Davi? E Davi se indignou. Esse homem, ele merece a morte. Merece a morte. Como é que ele pode fazer isso? E Natã, olhando para Davi, disse: ei, Davi, esse homem é você. Esse homem é você, Davi. O homem, irmão, em si, ele tem um senso de justiça. O homem em si, ele tem mania de estar julgando as pessoas. E Davi ali estava decretando um juízo de um mal, de um erro que ele mesmo tinha cometido e ele não sabia. Estava com a sua visão ali encoberta. E aconteceu a mesma coisa com esses lavradores maus. Jesus está dizendo: ei, vocês são esses lavradores maus. Vocês são o povo que matou os profetas, que matou os discípulos, os mensageiros que vieram para falar para vocês voltarem a Deus. E olha, vocês também irão me matar, porque eu sou filho de Deus, e vocês não irão me aceitar, e vocês irão me matar, como esses homens fizeram com esse filho do dono da vinha. Jesus já estava proclamando a sua morte. E depois de Jesus contar a história, olhou e falou assim: o que esses homens merecem? E os fariseus, os judeus daquele tempo, esses homens merecem uma morte horrenda, uma morte terrível, e que a vinha vinha a ser tirada deles e dado a um povo que no tempo certo deu seus frutos. E Jesus falou assim: ei, não leste vós as escrituras, não conhece? Vocês estão rejeitando a pedra angular. E por esse motivo eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo que no tempo certo dará os seus frutos. E eles perceberam ali que Jesus estava falando deles. Se você ler no contexto, vai dizer Jesus estava falando deles mesmo. E eles perceberam isso. E eles se iraram. Mas mesmo assim não deixaram de rejeitar o Messias. Mataram o Messias. Como aqueles lavradores maus mataram o filho do dono da vinha. Mataram o mestre. Mataram o Senhor. Rejeitaram o Messias. Porque eles tinham senso de justiça. Tinha julgado ali, esses homens merecem a morte, mas eles estavam falando deles mesmos. Quando as pessoas nos dias de hoje costumam apontar e julgar o seu próximo, o seu irmão, Jesus chamou os fariseus, irmãos, de hipócritas, de sepulcros calhados, de condutores cegos, de raça de víboras, de serpentes. Você vai encontrar tudo isso em Mateus 23. Você vai ver Jesus dizendo para eles: ei, vocês são condutores cegos. Vocês são sepulcros calhados, por fora aparenta espiritualidade, aparenta ser puro, mas por dentro vocês são podres. E foi fácil para eles julgarem, mas quando Jesus diz lá em Mateus 7, não julgueis para não seres julgados, Jesus não estava falando para a igreja, nem para os seus discípulos, Jesus estava falando para os fariseus. Se você ler o texto, você vai ver Jesus dizendo: ei, não julgueis para não ser julgados, porque da mesma maneira que vós julgais, vós sereis julgados. Hipócritas. Você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas você não tira a trave que está no teu olho. Quando as pessoas hoje, nos nossos dias, querem tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave no teu olho, quer julgar, quer apontar. Mas o Senhor está dizendo: ei, você que é hipócrita, da mesma maneira que você está julgando, te prepara, porque lá no céu tem um Jesus que é justo, tem um juiz que é justo, que ele também irá te julgar. Quer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave que está no teu olho, para depois você julgar. Os fariseus ali decretaram ali a sua própria sentença, e a consequência da rejeição do Messias aconteceu 70 anos depois que Jesus
ascendeu ao Pai, Jesus ressuscitou. Jesus, quando estava aqui ainda, os discípulos mostraram a beleza do templo de Jerusalém. Jesus fez uma profecia dizendo: ei, não vai ficar pedra sobre pedra. E 70 anos depois da morte de Jesus, Jerusalém foi invadida pelo general Tito e ele destruiu o templo e toda Jerusalém. Israel deixou de existir, deixou de ser nação. Por quê? Porque rejeitou o Messias esperado, rejeitou a Jesus Cristo. Houve a consequência. Mas aí olha o que o Senhor disse: ei, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado para uma nação, a qual no tempo certo ele darão seus frutos. Quem que é essa nação? É os gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Jesus tirou o reino de Deus dos judeus e deu para quem? Para os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. O Senhor deu o reino de Deus para cada um de nós. Só que junto ao reino de Deus, o Senhor também veio para também nos trazer o que é a responsabilidade de serem porta-voz de Deus aqui na terra. Que responsabilidade é essa? Ei, você precisa proclamar o Evangelho. Você precisa proclamar que só existe um Deus e além dele não há outro. Você precisa proclamar que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Nós precisamos proclamar, obedecer à grande comissão que Jesus disse: ide, fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: ide, proclamai, pregai o Evangelho a toda criatura. A responsabilidade o Senhor também deu para mim e para você, que fazemos parte da igreja, que é o corpo, o organismo de Cristo. Essa é a responsabilidade. Qual que é a outra responsabilidade, irmão? É preservar a verdade da palavra. Hoje o Senhor está chamando eu e você para nos despertar, dizendo: ei, vocês são escolhidos. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, diz o Senhor. Vocês são escolhidos, eu vos escolhi e dei para vós o reino de Deus, que foi tirado de um povo negligente, de um povo que menosprezou a verdade, menosprezou a presença de Deus, mesmo vendo milagres, mesmo vendo Deus libertar eles do Egito, mesmo eles vendo Deus abrir o mar vermelho, sustentar ele no deserto, mesmo assim eles estavam ali e não valorizaram esse Deus. E o reino de Deus foi tirado deles e foi dado para nós. E o Senhor está dizendo: ei, você tem valorizado isso? O Senhor está dizendo: ei, eu dei para vocês essa vinha, e a responsabilidade veio junto. Vocês precisam proclamar a minha palavra. O mundo precisa conhecer que existe um Deus que perdoa, um Deus misericordioso, um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O povo precisa saber que existe esse Deus que é perdoador, que é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, que mesmo nós não merecendo, o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos perdoa, nos purifica. Mesmo nós não merecendo, o Senhor entregou para nós o reino dos céus. O Senhor nos fez co-herdeiros de Cristo. O Senhor nos fez herdeiro do reino celestial. Efésios, nós vamos ver Paulo dizendo: nós fomos enxertados em Cristo. Pelo Espírito Santo, nós que não éramos, porque Jesus veio para aqueles que não são, para confundir aqueles que achavam que diziam que são. Jesus veio para os pequenininhos, para confundir os grandes. Jesus fez o que? Ele inseriu eu e você na videira verdadeira que é Cristo. Jesus é a videira verdadeira. Ele diz: João, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos.
E todos os ramos que está ligado em mim tem que dar fruto. Todos os ramos que está ligado em mim tem que ter vida e tem que frutificar. Como é que estão os nossos frutos? Como é que está o seu fruto? Se hoje o dono da vinha vier até você para requerer o fruto no tempo certo, o que você tem para oferecer para o dono da vinha nessa noite? O que você tem para oferecer para o dono da vinha hoje, se ele voltar para você para requerer? Como é que estão os seus frutos? Que fruto é esse, irmão? Aquele que tem o Espírito Santo, é manifestado nele o fruto do amor, o fruto da paz, o fruto da mansidão, o fruto da esperança. O fruto que o Senhor colocou em nós, que faz com que nós venhamos acreditar também, que através desse fruto nós venhamos refletir o reino de Deus nessa terra. Que através desses frutos, as pessoas vêm olhar para a minha vida e para a tua vida e vêm enxergar Cristo, vêm enxergar a luz, vêm enxergar que existe um caminho, vêm enxergar que ainda há esperança. Para aqueles que acham que não tem mais esperança, aqueles que acham que estão andando por caminhos que não tem volta. E o Senhor está dizendo: ei, eu te escolhi, tem caminho de volta. Eu sou a luz, venha para a luz. O Senhor é aquele que nos escolheu. E hoje Ele pergunta para mim e para você: está na hora de nós assumirmos a responsabilidade. Está na hora de nós assumirmos a responsabilidade, irmão, de pregar o Evangelho. Está na hora de assumirmos a responsabilidade de pregar o Evangelho não só com palavras. Muitos têm pregado o Evangelho com palavras, como os fariseus faziam. Os fariseus pregavam, e Jesus ali ouvindo os fariseus, ensinando na sinagoga, reunindo ali com as pessoas que estavam ao redor, dizia para os discípulos: olha, fazei o que eles falam, porque o que eles falam está correto, mas não fazei o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Ele coloca um jugo pesado nas costas de vocês, mas eles mesmos não movem uma palha para ajudar. Eles dizem para vocês fazerem, mas eles mesmos não fazem. Eles são hipócritas, mentirosos, são mercenários, enganadores, sepulcros calhados. Então não adianta só pregarmos, precisamos viver aquilo que pregamos. Porque quando você só prega e você não vive o que você prega, você endurece o coração das pessoas. Se aquilo que sair da tua boca não condizer com aquilo que você está vivendo, irmão, com certeza as pessoas não irão dar valor àquilo que você está pregando. Billy Graham vai dizer assim, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê a minha vida e lê a tua vida, para ver como é que está ela. Para ver se realmente a nossa vida está enquadrado dentro da palavra. Só palavras, irmãos, só palavras não adianta. Precisamos viver a palavra. Precisamos preservar a verdade. Essa é uma outra responsabilidade, preservar as verdades da palavra de Deus. Hoje em dia tem pessoas se corrompendo, tem pessoas vendendo o seu ministério, tem pessoas hoje que já não pregam mais a verdade, porque dizem: a verdade dói, a verdade não dói, a verdade ela liberta, ela transforma, ela salva, é a verdade. A verdade só vai doer para aquele que está acostumado a viver em mentira. E a verdade precisa ser pregada. Doa quem doer, fira a quem ferir. A verdade precisa continuar sendo pregada. E essa é uma responsabilidade que o Senhor trouxe para mim e para você também. Somos profetas desses últimos dias. Precisamos zelar da verdade, conservar a verdade.
não concordar com o erro, não vender a verdade como fizeram aqueles soldados romanos. Quando eles viram ali Jesus ressuscitando, o anjo aparecendo, eles viram tudo aquilo acontecendo. Viram que Jesus ressuscitou de verdade. Mas aí quando os fariseus e os maiorais chamaram eles, e aí o que aconteceu? Ah, esse homem ressuscitou mesmo. Veio um anjo lá, tirou a pedra e ele ressuscitou. Nós vimos uma luz muito forte. E aí eles falaram, vocês não vão falar isso, porque se vocês falarem isso, as pessoas vão acreditar, vão fazer o seguinte, nós vamos dar dinheiro para vocês. Nós vamos pagar para vocês falarem que vocês dormiram. E os discípulos desse tal de Jesus vieram aí na madrugada e pegaram o corpo dele e sumiram com o corpo, só para dizer que ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que todos os soldados se venderam. E até hoje em Jerusalém os judeus acreditam que foi isso que aconteceu. Porque ocultaram a verdade, venderam a verdade. Será que você não está fazendo a mesma coisa? Será que você não está vendendo a verdade por causa de um salário? Será que você não está vendendo a verdade por causa de uma posição na igreja? Será que você tem honrado Deus que te chamou, que te escolheu, e você tem pregado a verdade? Ah, não posso mais pregar, porque senão não vão me chamar mais para pregar nas igrejas. Hoje eu tenho que pregar uma mensagem que o povo quer ouvir. Uma mensagem que o povo quer, que é uma mensagem emocional, uma mensagem emocionalista. Eu preciso ser um psicólogo de um ego, um coach, para estar pregando. E eu tenho que pregar uma mensagem que o povo gosta, senão o povo não vai vir mais para a igreja. Vendem o ministério. Se eu pregar a verdade, vão fechar as portas para mim. Não vão me chamar mais para pregar. Vão fechar as portas, não importa, irmão. Jesus, quando fecharam as portas para eles na sinagoga, Jesus pregava na rua, na praça, nas casas. Se fechar a porta da igreja para você não pregar, não se preocupa não. Tem muito lugar para você pregar aí fora. Mas o Senhor está dizendo, ei, assuma a responsabilidade. Você se diz discípulo de Jesus quer dizer semelhante ao mestre. Você precisa ser parecido com Jesus cada dia mais. E Jesus pregava a verdade, andava na verdade, ele mesmo vai dizer, eu sou a verdade. Então precisamos viver a verdade, andar na verdade, pregar a verdade e ser testemunho vivo da verdade. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar essa verdade em nós. Porque é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Muitas pessoas hoje você olha, você não vê transformação na vida deles mais. Por quê? Porque menosprezam a verdade, estão fazendo igual os fariseus. Estão fazendo igual aquele povo, menosprezava a verdade, menosprezava a palavra. Começaram a menosprezar a lei de Deus, começaram a pecar, começaram a se corromper, começaram a se levar pela vida de prostituição, de mentira, de engano. E Deus estava sempre lá, levantando profeta para admoestar. E o Senhor ainda nos dias de hoje, irmão, ainda tem levantado profetas para pregar a verdade. Ainda existem homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, que o Senhor chamou, escolheu para pregar a verdade. Doa quem doer, fira quem feria. Quando Deus manda falar, ele não teme, ele abre a boca, ele fala, porque ele tem certeza que as palavras que quem coloca na boca dele é o Senhor. E é o Senhor que se responsabiliza com aquilo que ele está falando. Vamos pregar a verdade, vamos voltar à verdade. Vamos assumir essa responsabilidade de sermos soldados valentes. Sermos soldados valentes que manejam bem a palavra da verdade, diz a Bíblia. Ei, precisamos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, como disse Paulo a Timóteo. Obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar, mas que manejem bem a palavra da verdade. Que maneje bem a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada está contida a verdade.
Tem pessoas usando a Bíblia muitas vezes para distorcê-la, para muitas vezes procurando versículos isolados na Bíblia para poder encaixar com o seu erro, com o seu pecado. Muitos pecam e querem se esconder na Bíblia, dizendo: a Bíblia diz que a carne é fraca, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí começam a usar versículos isolados para tentar proteger e ocultar o seu erro, o teu pecado. Mas o que é pecado desde o começo do mundo vai continuar sendo pecado até o final do mundo. A palavra de Deus, ela é viva, fiel e eficaz. E ela é imutável, não muda. Ela não muda, como o nosso Deus é santo e também não muda. A sua palavra também não muda. Jesus disse: os céus e a terra irão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Guarda essa palavra no teu coração. Creia que o Senhor te escolheu. Creia que o Senhor entregou para você um reino, que é o reino do céu. Creia que o Senhor te chamou para uma obra, para uma missão. Assuma a responsabilidade de discípulo de Jesus, de porta-voz de Deus na terra. Quando você prega a verdade, você se torna um profeta. Porque a maior profecia está aqui, é a palavra de Deus. Deus te chamou para profeta. E profeta, irmão, não é bem visto pelas pessoas. Porque o profeta não fala o que o povo quer ouvir, mas fala o que o povo precisa ouvir. Mas que você venha assumir a posição de profeta nessa noite. Pedro vai dizer: mais me alegra agradar a Deus do que aos homens. Mais me alegra agradar o meu Senhor do que agradar aos homens. Então eu tenho que fazer aquilo que o meu Senhor me manda e me ordena fazer. E o Senhor hoje que está dizendo para mim e para você é isso. A ordem dele para mim e para você é: assuma a responsabilidade. Pregue a verdade da palavra. Não somente pregue, mas viva a verdade. Seja um testemunho vivo da verdade. Reflita Cristo em tua vida a partir dessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.